Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao canal do Professor Roger Daltri. E aqui, galera, nós vamos trazer geografia na mais pura essência para você, a partir, claro, de análises diferentes, de observações de vídeos, de observações do cotidiano, de perspectivas de como a geografia está presente no seu dia a dia. E aí eu faço um convite logo de cara, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer se informar, se inscreve aí no canal para a gente poder trazer um pouquinho dessa visão geográfica para você. Não tem como não falar do que está acontecendo no mundo, à luz das últimas semanas, né, com o conflito entre Israel e o Hamas lá na faixa de Gaza. Muita coisa, muita gente se posicionando, as redes sociais pegando fogo, uma loucura, 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 loucura mesmo. E a gente quer trazer aqui também uma perspectiva geográfica do que está acontecendo, claro, tem que ser até geohistórica, né? Não dá nem só para ser geográfica, já que a gente tem muita coisa importante à luz dos acontecimentos recentes e históricos daquela região. Então, vamos colocar um dedinho nessa ferida aí para falar um pouco disso. E hoje eu trago para você um vídeo que eu acho muito interessante, que ajuda a gente a iniciar, a começar a compreender o que está acontecendo naquela região. Um vídeo da BBC, como França e Reino Unido dividiram o Oriente Médio entre si, e isso traz consequências até os dias atuais, né? Vamos dar uma olhada então? Bora lá. Então tá aqui, tá, galera? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Achei um vídeo interessante e a gente vai estar sempre trazendo vídeos nessa perspectiva para você. Vamos lá, vamos ouvir juntos aí e a gente vai comentando em cima dos fatos históricos que aconteceram e que trazem para a gente essa perspectiva de discutir esse fato que está acontecendo histórico tão importante. Dois homens se sentaram com um mapa, uma régua e um lápis para definir as bases de um acordo que teria influência crucial nos rumos do Oriente Médio. Para começar, essa é uma marca da colonização europeia, tá? Essa coisa de dividir sem muito cuidado, sem contexto, isso infelizmente é uma marca da colonização europeia na maioria dos lugares onde eles colonizaram. O continente africano talvez seja uma grande mostra disso, mas também o Oriente Médio também é uma marca dessa falta de cuidado nesse processo colonizador e descolonizador principalmente, né? Em uma reunião secreta durante a Primeira Guerra Mundial, estava de um lado Mark Sykes, representante do Império Britânico, e do outro François-Georges Picot, enviado diplomático da França. As duas potências colonialistas queriam aproveitar um vácuo de poder na região para fazer valer seus interesses. Os dois lados então organizaram uma partilha do território. Líbano e Síria ficariam com os franceses, e Iraque, Transjordânia e Palestina sob controle do Reino Unido. As atuais fronteiras do Oriente Médio mudaram bastante em relação ao tratado que entrou para a história com o nome desses dois diplomatas. Mas ele foi considerado É bom voltar aqui porque é importante dar uma olhadinha nesses mapas, né, de como foi dividido para dois países e como é a região atual hoje. bastante em relação ao tratado que entrou para a história. Então você tem a Arábia Saudita, potência regional, o Egito, Israel, uma criação a partir de 48, faixa de Gaza e Jordânia, que são territórios de maioria palestina, Líbano, Síria, Iraque e a Jordânia aqui, que é a antiga Transjordânia. História com o nome desses dois diplomatas. Mas ele foi considerado determinante nos conflitos sangrentos que a gente testemunha até hoje. Eu sou Júlia Brown, repórter da BBC News Brasil, e explico em 4 pontos desse vídeo o que foi o acordo de Sykes-Picot e por que ele é importante para explicar as disputas atuais entre israelenses e palestinos. Depois de 6 séculos, o Império Otomano, que mais tarde viraria a Turquia moderna, estava bem próximo de entrar em colapso. Os otomanos já tinham perdido muitos de seus domínios no começo do século XX, mas ainda mantinham uma boa porção do Oriente Médio. Nessa época, os britânicos estimularam os árabes a se rebelar e assim enfraquecer o poder turco. O Reino Unido prometeu E isso é uma coisa que não aconteceu só com o lado árabe, né? O Reino Unido prometeu tanto para os árabes como para os judeus que a ajuda deles iria possibilitar a criação de um lar nacional, de um território independente para si, no pós-guerra, contra o Império Otomano, tá, galera? Então começa complicada essa situação no início do século XX. em troca, apoiar a independência desses povos. Aí, em 1914, veio a Primeira Guerra Mundial. Os otomanos optaram pela aliança com a Alemanha e acabaram no lado derrotado. Bem antes do final do conflito, franceses e britânicos já se planejavam para um cenário de vitória. E isso incluía repartir o Oriente Médio em uma área A,
francesa e outra B, britânica. Eram interesses bem distantes do reconhecimento da independência árabe. Sykes e Picot, apontados para liderar esse processo, eram dois homens com experiência anterior em assuntos de administração colonial. Eles deram início às negociações no final de 1915. As bases foram ratificadas 6 meses depois em um tratado que ficou conhecido como Sykes-Picot. A Rússia, aliada na guerra e recompensada no acordo, deu sua aprovação. Na lista de interesses da França estava a garantia de sua posição na Síria, onde o país tinha grandes investimentos econômicos. Já o Reino Unido queria assegurar um acesso seguro à então colônia índia pelo Canal de Suez, controlado antes pelos otomanos. Deixar claro que aqui os interesses eram econômicos, né? Interesses políticos e econômicos no controle de acesso a importantes vias nessa região, já que o Oriente Médio, geograficamente, ele está ali entre o continente africano, o continente asiático, a Europa. Então, é um entroncamento importante do ponto de vista logístico, inclusive, para você poder estar movimentando logisticamente muita coisa do ponto de vista econômico. Então, é importante fazer esse adendo e também entender o porquê do interesse sobre essa região. E não menos importante, também havia o interesse das duas potências colonialistas em explorar o chamado ouro negro da região, ou seja, o petróleo. Petróleo, inclusive, que essa região é a região que mais você encontra petróleo disponível hoje, é a região que bomba no mundo desde o início do século XX, principalmente. Você tem ali uma organização dos países exportadores de petróleo, que a maioria dos grandes países estão, inclusive, nessa área. Esse ouro negro, ele é importantíssimo também para esse interesse econômico sobre essa região, além da questão logística. Petróleo, que se tornaria um dos protagonistas do século XX. Em 1920, na cidade italiana de San Remo, a divisão do Oriente Médio foi formalizada entre os vencedores da Primeira Guerra. Ficaram estabelecidos o mandato francês para a região da Síria e o britânico no Iraque e Palestina, com a supervisão da Liga das Nações, o órgão que antecedeu a ONU. A geografia ajudou a... Importante entender que nesse momento não havia Israel, tá, galera? Ali nós tínhamos a Palestina histórica sob mandato britânico pós Primeira Guerra, e aí você tem um movimento que vem desde o final do século XIX, início do século XX, movimento sionista importante, onde muitos colonos judeus começaram a adquirir terras nessa Palestina histórica, que agora, pós Primeira Guerra Mundial, está sob o mandato britânico e com o interesse futuro, de criar um lar nacional para o povo judeu, numa terra, teoricamente, pela religião, uma terra que foi prometida àquele povo. A gente não está aqui para pegar o viés religioso, mas ela é importante para entender o interesse também que se há numa região, pelo menos no território onde é a Palestina histórica e hoje está Israel, a faixa de Gaza e Cisjordânia, os territórios palestinos que não têm autonomia, essas áreas são áreas onde você não encontra, diferentemente dos outros territórios ali, petróleo, né? O que diminuiria teoricamente o interesse, mas você não tem muita água, não tem tantos recursos de terras férteis, pelo contrário, né? É uma região mais desértica com muitos problemas naturais, mas você tem uma questão religiosa muito forte para esses povos, que também é objeto de disputa histórica. Lembrando que o movimento sionista, alguns vão até vir falar num comentário, é muito anterior até ao da Herzl e o final do século XIX, isso é verdade, mas como movimento em si, como organização de movimento, é o final do século XIX que é importante para esse movimento sionista ganhar força, ganhar forma e começar a se tornar significativo no mundo. Definir em parte essas fronteiras, mas vários historiadores dizem que elas foram feitas basicamente com um lápis e uma régua, sem um maior conhecimento da região. O Líbano foi visto como um refúgio. Basicamente como aconteceu no continente africano. Um lápis, uma régua e você vai verificar que muitas fronteiras retas, simplesmente riscadas, sem contexto nenhum, sem entender como são os povos, as culturas, sem preocupação nenhuma. Como eu disse inicialmente, né? Essa é uma marca da descolonização europeia. Para os cristãos, especialmente os maronitas e os drusos, a Palestina ficaria como lar de uma grande comunidade judaica, enquanto o Vale do Beca, próximo... Deixar claro que isso não foi dividido com os povos que lá viviam, tá? Há muitos interesses por trás, então essa ideia de criar esse lar nacional para os judeus, sem necessariamente perguntar aos povos que ali viviam, predominantes na região. Uma fronteira entre o Líbano e a Síria seria voltado para os muçulmanos xiitas. A Síria, por sua vez, abrigaria muçulmanos do ramo sunita. Mas na prática, essas linhas traçadas por franceses e britânicos não correspondiam exatamente às divisões sectárias, tribais, religiosas
ou étnicas do Oriente Médio. E isso, como a gente vai ver em detalhes logo mais, resultou em diversos problemas. Durante a Conferência de San Remo, também houve menção tanto sobre a necessidade de um território para os judeus, quanto a respeito dos direitos políticos do povo palestino, mas sem definição concreta sobre essas questões. Poucos anos antes, ainda na Primeira Guerra, os britânicos prometeram à elite judaica do país estabelecer um lar nacional para o povo judeu na Palestina. O emir Faisal do Iraque, líder árabe envolvido nas negociações dessa época, chegou a dizer, abre aspas, eu asseguro que nós, árabes, não guardaremos nenhuma animosidade étnica ou religiosa contra os judeus. Fecha aspas. Com a promessa de independência frustrada, os tempos seguintes registraram diversas revoltas de povos da região contra as autoridades britânicas e francesas. Muitas vezes, a resposta foi com repressão violenta, caso de uma insurgência no Iraque já no ano de 1920, ou a revolta árabe na Palestina na década de 1930. Todos os movimentos foram duramente reprimidos. É importante ressaltar isso. Eram movimentos que buscavam uma independência, que buscavam uma autonomia e que também, no caso da Palestina, se incomodavam com uma situação geoeconômica que estavam vivendo ali e, claro, essa expansão de comunidades judaicas em território palestino, mas que foram duramente reprimidas pelos governos coloniais que ali estavam. Com milhares de mortos e feridos e muita destruição. Como aponta Tarek Osman, autor de livros sobre a região e apresentador de documentários da BBC, esse cenário fomentou uma onda de nacionalismo árabe que deu origem a um movimento do final do século XIX que incluiu a tentativa de criar uma democracia no Egito e instituir uma constituição secular na Tunísia. A causa comum se tornou a derrubada do poder colonialista. A repressão britânica também teve como alvo milícias judaicas que cobravam o direito de se estabelecer na Palestina. Mas após o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, o plano de criar um Estado judeu na região ganhou força e o apoio das principais potências. Pensar, galera, que toda a comoção que a gente teve pós-Segunda Guerra Mundial, pelos horrores da guerra com o povo judeu, com o Holocausto, a perseguição, fez com que esse movimento importante pela criação de um lar para esse povo perseguido em diferentes partes do mundo, se tornasse cada vez mais forte. Sem dúvida nenhuma, isso é um marco importante e tornou mais urgente essa necessidade, essa criação desse Estado judaico. Buscava-se entender onde poderia ser criado e viu-se possibilidade de diferentes lugares, inclusive até perto da gente aqui na Argentina. Só que no final, a ideia mais significativa para esse povo foi de um território já geohistoricamente importante para eles, que é esse território lá no Oriente Médio, onde estava a Palestina histórica, de maioria árabe palestina, e seguindo religião muçulmana. Em 1948 foi declarada a independência de Israel. Nessa época, França e Reino Unido encerraram seus mandatos no território. Durante os conflitos de 1947 e 1948 no Oriente Médio, pelo menos 750 mil palestinos fugiram ou foram forçados a deixar suas casas por milícias judaicas no que foi chamado de Nakba, ou catástrofe. Israel conseguiria se estabelecer como potência militar. E, galera, depois vocês podem dar uma pesquisada nesse momento histórico aqui, onde o Nakba está acontecendo, nesse conflito entre árabes e judeus na Palestina, e vocês vão ver inúmeras situações extremamente absurdas. Recentemente, mesmo nesse conflito recente entre o Hamas e Israel, muita gente compartilhou a questão dos bebês degolados, fato que não se confirmou, assim, apesar de ter viralizado a partir da lógica de compartilhamento, inclusive de pessoas ligadas ao governo israelense, ainda não se tem certeza absoluta se de fato aconteceu ou não, mas o que se sabe é que em conflitos como esse, entre 47 e 48, você teve horrores, atrocidades que a gente não pode nem comentar aqui por conta das diretrizes do YouTube, mas que são importantíssimas para entender esse conflito e entender também que dentro de uma guerra, dentro de um conflito muito sério, muitos horrores, muitas situações absurdas, crimes contra a humanidade são cometidos. Não que isso justifique matar bebê, degolar bebê ou coisa do tipo, que a gente não tem nem certeza se aconteceu de fato. Mas, infelizmente, em situações como essa aqui, você tem horrores de guerra que são absurdos. Da área na segunda metade do século XX e contaria com a importante ajuda norte-americana. Além do conflito entre israelenses e palestinos, eventos distintos como a Guerra Civil no Líbano entre muçulmanos e cristãos e, mais recentemente, a ascensão do Estado Islâmico são vistos como efeitos do acordo entre Sykes e Picot em 1916.
O grupo, conhecido por suas atrocidades, tem como objetivo derrubar as fronteiras entre Síria e Iraque para restaurar um califado islâmico. Eles descreveram nas redes sociais um de seus ataques com a frase: Você vê que essa questão desse nacionalismo árabe surge a partir de toda essa violência colonial que a gente teve por parte dos europeus no domínio sobre essa região, que vai pouco a pouco acendendo sentimentos nacionalistas e criando possibilidade dessa violência generalizada de alguns grupos, né? De um fortalecimento de fundamentalismo, de fortalecimento de nacionalismos exagerados, para conter toda essa violência que essa população ela vem sofrendo ao longo de muitas décadas. Isso não justifica, aqui não está falando que é justificável essa violência por parte desses grupos como o ISIS e outros grupos que atuam, Al-Qaeda, que atuam nessa região. Mas eles são produto, o que é importante contextualizar, eles são produto de uma exploração colonial, de uma violência colonial que ao longo do tempo se efetivou nessa região. Então sempre é importante, galera, contextualizar antes da gente tomar partido, e a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de bandido, vilão, herói, mocinho, porque tudo tem um contexto, e é importante entender os contextos antes de proferir qualquer tipo de opinião ou de tomar partido de qualquer que seja aquilo que a gente imagina que esteja certo ou errado. Destruindo Sykes-Picot. Alguns historiadores fazem um contraponto ao peso do tratado no cenário do Oriente Médio. Henry Lawrence, professor de História Mundial Árabe Contemporânea no Collège de France, diz que as fronteiras são usadas como exemplo dos grandes males do Ocidente. Mas, segundo ele, apesar de franceses e britânicos terem definido as linhas de divisão, foram as elites locais que se encarregaram de tomar o poder. O cientista político Karim Emile Bitar, da Universidade... E isso também é um exemplo para o que aconteceu no continente africano, tá? Essas fronteiras artificiais criadas pelos europeus acabaram criando condição para que esses governos locais, essas peças mais fortes do ponto de vista principalmente armamentista, se efetivassem, tomassem o poder de maneira muito sangrenta e tivessem governos perseguidores de suas oposições, tornassem a busca pelo poder um caos social, econômico em todas essas áreas, impedindo inclusive o progresso econômico desses países, dessas áreas recém-criadas, né? E infelizmente, onde essas fronteiras artificiais elas foram criadas, você encontra estados nacionais extremamente frágeis e com problemas sérios de autonomia, problemas sérios de confecção de unidade territorial, de unidade de povo, disputas sangrentas pelo poder, são consequências, obviamente, da criação dessa situação de fronteiras artificiais sem considerar contextos locais. São José, no Líbano, afirmou à Rádio França Internacional que o Tratado de 1916 foi uma conspiração, mas que é hora de observar os problemas no Oriente Médio à luz da história recente. Mas o escritor Tarek Osman lembra que os jovens que compõem hoje a grande maioria da população do mundo árabe enfrentam graves problemas sociais, como falta de emprego, de educação de qualidade e de perspectivas para o futuro, como consequências do tratado assinado por Reino Unido e França. No centenário de Sykes-Picot, em 2016, o jornalista saudita Ayman Al-Hamad escreveu em um artigo que a ocasião era, abre aspas, um lembrete de que os árabes não puderam definir seu destino, fecha aspas. Com isso eu fico por aqui. Obrigada pela audiência e continue... Então, galera, muito delicada essa situação, né? Tem todo um contexto geohistórico que leva aos conflitos armados, que leva à ascensão do terrorismo. É importante que a gente perceba esses contextos, tente compreender esses contextos. Deixar claro que nada é tão simples quanto parece, né? Parece fácil tomar posição agora nesse momento, com todos os horrores desse conflito que estão acontecendo, com o ataque iniciado dia 7 de outubro, mas entender o que está por trás de tudo isso, dessa disputa territorial, dessa disputa política, dessa disputa religiosa, porque elas vão muito além do que um conflito entre Hamas, hoje, em 2023, entre Hamas e Israel. Elas têm um contexto que vem de há muitos séculos e que se intensificou ao longo do século XX, principalmente, e início desse século XXI, e que está longe de uma resolução. É importante que a gente entenda esses contextos para que a gente possa tentar, de alguma forma, entender e não tomar partido de coisas que a gente não compreende. O maior cuidado que eu acho que a gente deve ter é ao tomar partido, ao achar que devo levantar bandeira X, Y e Z, sem compreender o que está por trás de tudo que está acontecendo lá.
tudo tem um porquê, tá, pessoal? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. A gente vai trazer mais conteúdo como esse. E claro, falar de geopolítica é uma coisa muito importante para a geografia, entender os contextos geopolíticos. E é essa é a nossa proposta para você. Obrigado e até a próxima. Fui.